desafios do acesso à habitação em Portugal. Este tema que tem sido um tema cada vez maior, porque de facto tem sido difícil, é cada vez mais difícil arranjar casa em Portugal e é um tema que afeta muita gente, sobretudo os imigrantes. E o economista Joaquim Canumba está connosco para comentar sobre esta questão. Olá, Joaquim. Olá, Carlos. Como boa estás? tarde. Estou bem, sou feliz e grato por estar aqui novamente. E eu também. Joaquim, vamos começar por falar dos desafios que os imigrantes africanos enfrentam no acesso à habitação em Portugal? Sim, primeiro vale dizer, como disseste muito bem, né? Portanto, é um tema atual, é um tema preocupante, porque todos nós temos o direito de ter uma casa. E também temos o dever de trabalhar, de contribuir para que tanto nós ou o Estado, né, faça parte deste processo. E claramente os imigrantes, né, por serem uma população mais fragilizada, do ponto de vista de entrada e também do acesso tanto ao financiamento, ao trabalho, as poupanças também, claramente acabam por ser também uma população que enfrenta maior dificuldade, apesar dos imigrantes não viverem as mesmas condições de vida. Né? Alguns estão em melhores condições, inclusive, que os próprios nacionais. Né? Mas trazer essa questão aqui era para falar mesmo na perspectiva geral, porque o acesso à habitação em Portugal ou seja, todos os portugueses nacionais, todos os habitantes em Portugal, o acesso é igual para todos. Portanto, não há diferença de acesso. Mas é suposto ser. Era suposto na teoria, ser... na prática não sabemos se é de facto igual para todos, ou achas? Eu acho que a economia reserva claramente acesso a diferentes franjas da sociedade. As famílias mais abastadas, claramente, têm acessos normais, que é primeiro de financiamento ou compra direta, pronto pagamento. As famílias mais carenciadas, em todas as economias, todos os países, essas pessoas merecem maior cuidado, merecem cuidado especial. Né? Também em Portugal não é diferente. Claro, a Europa, por ter uma característica de habitação muito mais rígida, é diferente de nossos países africanos em que você pode comprar um terreno em qualquer lugar e construir, às vezes sem sequer ir à administração local para poder registrar a habitação. Portanto, em Portugal, a situação é muito mais diferente. Por isso é que é mais difícil as pessoas terem casas próprias, né? Porque obedecem-se a regulamentos. Permita-me só, Carlos, olhar para este gráfico aqui para depois percebermos como é que está aqui a situação em Portugal dessa habitação. Trouxe aqui dois gráficos para compararmos onde é que está o problema. Portanto, vemos aqui que o gráfico ao teu lado, Carlos, demonstra a construção de novas habitações em Portugal, né? Portanto, nos últimos 10 anos, e o gráfico à minha direita demonstra a população em Portugal. Né? Portanto, se olharmos com mais atenção, perceberemos que o gráfico de novas construções, novas casas em Portugal, é decrescente, ou seja, vai reduzindo cada vez mais, e o gráfico sobre a população em Portugal é crescente. Ou seja, há menos casa para mais pessoas. Exatamente. Há menos construções e vai crescendo muito mais pessoas em Portugal. Vão nascendo mais, vai entrando mais imigrantes, claramente, mais refugiados, claro. E claro, não há esta equidade entre, portanto, o volume de casas. Portugal hoje não é o Portugal de 20 anos atrás, e claramente o número de pessoas que não só que nasceram, mas também que hoje atingiram a idade de terem habitação própria. Ontem eu era filho, hoje tenho idade maior, também quero ter a minha casa. Né? Então a casa em que eu vivia já não serve para mim. Portanto, e quando eu decido sair para a casa dos meus pais, tanto o Estado ou as empresas públicas e privadas não construíram casas para mim. Logo, as pessoas vêm-se confinadas nas suas próprias habitações. Não pelo qual aqui enfrentamos aquele problema que vive-se hoje esse problema da procura maior em relação à oferta de casas em Portugal. O governo português apresentou um conjunto de medidas há umas semanas para tentar dar resposta a esta crise de habitação que nós estamos a assistir. Falou-se muito desta possibilidade, desta questão de novas construções, não é? Nesse pacote de medidas, por exemplo, não está presente essa possibilidade de mais construções. Há terrenos por construir e não, de facto, e pode passar por aí também uma das soluções, não é? Sim, eu observei, acompanhei e tenho acompanhado medidas do governo português. Claro, o governo português tem usado aquela ferramenta que somente os governos têm, que é da legislação, né? Portanto, é aumentar, reduzir impostos, portanto, é exigir que as pessoas que têm casas desocupadas possam pôr para a disposição, mas são medidas claramente medidas provisórias, digamos, porque o problema da habitação em Portugal se resolve com construções. Exato. Mas as construções exigem dinheiro e espaço. Há espaço e falta dinheiro. Dinheiro ou vem das famílias
contribuintes ou vêm das empresas. Mas as empresas entram para este mercado por meio de incentivos fiscais. Né? Portanto, olha, Carlos, tu és agente aforrador, tens muito dinheiro, vais construir aqui e estás isento, por exemplo, de contribuições fiscais durante 5 anos. Portanto, isso é incitar o empresário para poder entrar nesse mercado. Né? Portanto, e há outro problema que as famílias hoje, eu ouço, né, os portugueses a pedirem que o Estado estabeleça limites nos preços, máximo das rendas. E que isso Qual é a tua opinião sobre isso? pode criar um outro problema, que é que se eu tenho uma casa a arrendar e o Estado me obriga a estabelecer um preço, o que é que vai acontecer? Eu não vou primeiro fazer manutenções naquela casa, que o que eu ganho de arrendamento não é suficiente para poder injetar mais dinheiro na habitação. A longo prazo, o que acontece? Portanto, as casas ficam... Degradadas. Não, as casas ficam decompostas, portanto, as casas perdem qualidade. Outro problema é que os empresários acabam por fugir desse ramo, porque sabem que o lucro é medido pelo Estado. Portanto, eu vou investir no mercado em que o Estado é que vai decidir o preço. Logo, portanto, também afugenta, claramente, o investimento. Mas, por exemplo, o Canadá fez isso, adotou esta medida. Ou seja, a curto prazo é benéfico para quem já está numa casa alugada, para quem já tem a casa alugada, mas para um mercado que se quer ter no país, né, digamos, a longo prazo, para 5 anos, 6 anos, o mercado cada vez mais afrouxa, aperta-se mais, porque não irão entrar novos players no mercado, porque não há receitas, não há lucros, mas, claro, para hoje, para amanhã de manhã, para um ano, é uma medida louvável. Ao menos que se aplique isso hoje e mas com medida a longo prazo que claramente ou o Estado constrói, né? Claramente aqui nos apanhamos a ideia de Keynes, que segundo o qual, portanto, o Estado tem que estar disposto a gastar dinheiro hoje para ajudar as famílias, de forma que amanhã possa recolher deste investimento, portanto, receitas futuras. Fala-se também desta possibilidade de habitações para renda acessível, mas mesmo estas habitações são em pouco número, não é? Ou seja, não consegue dar resposta também ela ao pedido que existe. O grande problema, Carlos... A procura, aliás, estava a faltar a palavra. Exatamente. O grande problema é que, Carlos, quando o Estado é que fica à frente do mercado imobiliário, claramente as medidas vão ser muito restritivas. Ou seja, o Estado vai olhar para as famílias mais carenciadas, vai construir claramente poucas casas, porque também o Estado é um agente deficitário, não tem dinheiro. Porque onde é que vem o dinheiro do Estado? O dinheiro do Estado vem das famílias. Se as famílias, por exemplo, aqui em Portugal, né, têm salário mínimo, volta dos 700 euros, né, e gastam 800 euros mês, claramente as famílias nem sequer têm dinheiro para poder poupar, para poderem ter aquilo que o banco exige, né? Que estamos aqui a falar de 10 a 15 mil euros, poderem comprar casas. Se as famílias não conseguem, digamos, poupar, porque o Estado também retira deles os valores para o fisco, claramente. Então, há aqui 2 problemas. É o Estado que não consegue mais dinheiro, porque as famílias também estão apertadas, né? Ou o Estado, como disse no princípio, né, pode recorrer, digamos, a financiamentos externos. Portugal, por exemplo, está numa área que é fértil para o financiamento, né? Estamos aqui a falar de fundos europeus, né? Em que, por esta via, pode hoje gastar dinheiro, construindo casas, né? E depois, no futuro distante, a inventar ou criar um tipo de imposto, mas é que poder recuperar esse dinheiro, como, por exemplo, aconteceu ano passado, em que o Estado deu aos portugueses 250 euros, né? Como se fosse oferta, mas nós sabemos que, a longo prazo, quando a economia melhorar, o Estado vai recuperar este dinheiro. Portanto, essa seria uma das medidas, ou por esta via, digamos, chamar aqui os agentes aforradores, que são os empresários, para entrar no mercado. Por outra via, não sei se me permite continuar. Não, pode. Por outra via, nós família, né, que também esperamos que o Estado faça alguma coisa, também somos obrigados aqui a trabalhar nesse sentido, né, porque, ora, vejamos, se eu já sei que, né, portanto, ou o Estado vai intervir para esse problema se resolva, ou, claramente, nós, famílias, somos obrigados também a fazermos aqui um certo esforço financeiro. O que é isso? É eu saber que do meu salário não vou conseguir comprar casa, porque está difícil. Portanto, eu aqui amarro-me em criar mais uma fonte de receita. Né? Claro, as famílias não são obrigadas a isso, porque, claramente, eu não sou obrigado a trabalhar 10 vezes mais. Mas, e não é suposto. Até. Sim, mas o momento econômico é este. E isso também acaba por ser bom no futuro para a economia. Porquê? Porque quando as famílias começam, por si próprias, a buscarem outras fontes de receita, depois também acabam por ser agentes empregadores. Sim. Por isso é que a Adam Smith falava de que a economia é perfeita, e é importante permitir que a economia funcione por si própria, porque a minha vontade de querer ter mais dinheiro e também a tua vontade é que vai tornar a economia mais robusta. Porque... Mas as pessoas não vão motivadas para esta busca de um segundo trabalho quando estão a ser claramente empurradas para isso, né? Ou seja, a condição do mercado força um bocado esse lado. Exato, Carlos. A condição atual do mercado português é que mesmo vai até positiva, porque é que obriga as pessoas a trabalharem mais. Porque quando a economia está perfeita, as pessoas ou seja, gastam o que ganham e ainda têm dinheiro para poupar, as pessoas trabalham no único trabalho, não fazem mais nada depois do trabalho.
quando a economia aperta, né, que falamos em questões de crise como agora, por exemplo, crise de habitação, claro, essa crise é que vai, digamos, não é boa para quem quer ter mais tempo para descansar, mas é boa porque obriga-nos a trabalhar cada vez mais. É boa para a economia, mas é uma perspectiva do lado do empregador, né? Do lado do capital, do lado de quem... As pessoas não têm que ser forçadas a fazer 3, 4, 5 trabalhos. Sim, mas a economia precisa de produção, precisa e para que haja mais trabalho para todos, claramente tem a haver produção. A produção vem do meio do trabalho. Quando eu saio daqui e vou para outro trabalho, realmente estou a aumentar a produção nacional, claramente, e com isso eu vou ser o agente empregador e quanto mais existir agentes empregadores, claramente mais dinheiro entra para o Estado. Apesar de que em Portugal os empresários claramente sentem-se afogados com salários por causa de questões ligadas aos impostos, portanto, IRS, Segurança Social, são muito altos, mas eu acho que aqui é onde o Estado se calhar devia entrar de formas a aplicar salários mínimos mais altos e assim forçar as empresas a pagarem trabalhadores qualificados salários muito mais altos, porque quando o salário mínimo é reduzido, 700 euros, os trabalhadores qualificados especiais vão ganhar para 1.000, né, 1.100. Quando o salário mínimo for 1.000, portanto, os qualificados são obrigados, as empresas pagam cada vez mais alto. E também aqui nós somos obrigados a nos tornarmos cada vez mais qualificados, de forma a que as empresas nos veem como funcionários únicos. Porque quando você é qualificado e é único, também as empresas, também a sua empresa, não te vai dispensar. Né? E cairíamos naquilo que se chama de mercado competitivo empresarial, onde as empresas buscam pelos trabalhadores mais qualificados. Né? Se calhar aqui também somos obrigados nós, consumidores, a nos qualificarmos cada vez mais, ou buscarmos, né, outras fontes de renda, ou nos qualificarmos, de forma a aumentarmos o nosso valor no mercado, enquanto o Estado não faz a sua parte. Joaquim, não sei se tu tens mais slides. Sim, eu queria olhar aqui para este slide, onde falamos dos desafios em Portugal. Né? Portanto, queria apontar aqui para a questão ligada às cidades de negócio. Portanto, Lisboa, Porto, Aveiro, Coimbra, né, como por ser hoje, não só cidades de negócio, mas cidades académicas. Portanto, vêm muitos estudantes, vêm muitos empresários e as famílias que aqui habitam vão concorrendo com os estudantes e os empresários em busca dos mesmos lugares, das mesmas casas. Portanto, essa é uma questão que nós não temos como discutir, temos que aceitar isso, porque as cidades tornam-se metrópoles. Quanto mais as pessoas crescem, quanto mais a cidade evolui, é um processo natural da economia. Ou as famílias vão cada vez mais afastando-se fora da cidade, ou nesse caso, ou as famílias vão robustecendo de forma a fazerem parte desses grupos. Porque o Estado não tem ferramenta que lhe possa facilitar, ajudar a dizer assim, não, Lisboa tem que ser cidade habitacional. Portanto, esse é um processo natural. Né? Portanto, Lisboa está a crescer e este é um elemento que mostra crescimento. Agora, o Estado podia aplicar medidas de forma a que os estudantes não compitam as mesmas casas com as famílias. Portanto, uma pessoa que é residente, está a competir por um quarto por um estudante. Portanto, isso é que é injusto. Logo aqui é que o Estado, se calhar, era obrigado a construir casas para estudantes e também casas sociais. Mas aqui, famílias carenciadas, aquela mãe solteira que tem 3, 4 filhos ou crianças que precisam de atenção especial, possam ter casas do Estado, não é? Portanto, e as famílias de classes médias e mais ricas possam ter acesso ao mercado livre, digamos. Portanto, essa questão ligada à cidade de negócios para Portugal. E a preços acessíveis, não é? Essas casas de que falavas, a conveniência é a preços acessíveis até pela realidade do país. Preço acessível é... Eu digo isto porque eu lembro de uma notícia de uma casa para estudantes que foi inaugurada há umas semanas pelo Presidente da Câmara de Lisboa e se nós estamos a ver os preços eram incomportáveis para a realidade portuguesa, digo. Sim, Carlos, porque nós também hoje acabamos por distorcer o conceito de casa de estudante. Casa para estudante significa uma casa que pertence à escola, onde a propina do estudante já inclui a habitação, a alimentação. Em Portugal, claro, nem isso que se vive. Né? Portanto, eu sou estudante e pago, e já paguei e pago ainda hoje, portanto, os passos na universidade. E eu sei o que é isso. Portanto, é tu teres uma renda, ou seja, teres uma propina para um pagamento para a propina e um pagamento para o aluguer. E às vezes o aluguer é maior que a propina. Portanto, a realidade aqui é diferente, não é, ou seja, é uma distorção do conceito de casa de habitação. Aqui queremos falar mesmo do conceito tradicional, uma casa para estudantes, em que o estudante pagou 200 euros para a propina e está incluído a sua habitação, porque é um preço também solidário, porque os estudantes são, digamos, né, aquela força que vai transformar a economia amanhã, né? E também são a fonte das soluções para a economia. Portanto, o Estado aqui é obrigado a prestar atenção mais cuidada
a esta franja da sociedade. Depois, claro, nós já falamos aqui da oferta, que, claro, em função do gráfico que apresentei primeiro, que não está a acompanhar o crescimento da população, e claramente a questão dos salários baixos é um grande problema e que aqui o Estado, sim, tem a obrigação de aproveitar-se dessa ferramenta legislativa, que é, digamos, aumentando os salários mínimos. E também a questão da inflação. Sim, claro, a inflação é um grande problema na economia, não só em Portugal, global, e é a inflação que nos rouba, digamos, a poupança. Portanto, nós não poupamos porque hoje está tudo muito mais caro. E também a inflação, claro, porque a inflação é aumento geral dos preços, também aumenta o aumento das casas. Quando aumenta o preço do tomate, também aumenta o preço da casa. Logo, é um problema que se resolve com oferta. Na condição de hoje, que a inflação está identificada a origem, que é o preço da energia, né? Portanto, em função da guerra na Ucrânia, que também já vai se arrastando. Tanto hoje, a solução é buscar fontes mais acessíveis de energia e, consequentemente, o preço vai se ajustando em função do preço da energia. Senão, claramente, quanto mais faltar energia e gás em Portugal, todos os outros bens vão claramente aumentar. Joaquim, nós estamos a chegar já ao fim. Tens possíveis soluções para este problema, se bem que eu acho que tu já foste falando ao longo aqui desta conversa. Sim, eu fui apontando, portanto, aqui vale dizer que temos aqui a questão do esforço financeiro, onde, digamos, que o Estado também, aqui o Estado e nós, cidadãos, temos obrigações, onde o Estado é obrigado a recorrer a... Porque os governos fazem muitos empréstimos, né? Vários, né? Fazem em vários países. Às vezes nós nem sequer sabemos a origem, a forma de pagamento. E eu acho que quando há problema objetivo identificado, é importante aqui também o Estado fazer esforço em buscar financiamento, construir casas, depois, claramente, recuperar desses financiamentos. Até porque as famílias vão pagar por essas casas, né? E nós também estamos obrigados a, primeiro, nos educarmos. Estamos numa fase em que precisamos comprar coisas que precisamos e não coisas que nós queremos. Depois, claramente, aqui a questão ligada ao direito à habitação. Quando as pessoas, todos os cidadãos, né, tiverem a noção de que a habitação é um direito e depois é que é um dever, ter casa, dever em relação aos nossos filhos, né? Portanto, mas para nós, nós temos que olhar para o Estado e dizer assim, para o Estado, ter casa é meu direito. Eu, às vezes, brinco na minha rede social dizer assim, não entendo por que razão eu tenho de comprar um terreno se o país é meu, né? Portanto, eu digo, enquanto angolano, como é que eu, angolano, tenho que comprar um terreno em Angola se o país é meu, né? Claro, é uma brincadeira porque não faz sentido o Estado dar terreno, o Estado não vender terrenos, porque depois não construímos como nós quisermos e aqui a urbanização depois é violada, né? Mas é verdade que quanto mais temos noção de que a habitação é um direito, mais exigiremos do Estado a buscar soluções para esse problema, porque nós não temos nada que mendigar, que o Estado não disponibilize casa, porque até porque se nós estivermos todos na rua, portanto, será um caos. O problema será maior ao passo... O problema será maior porque, claramente, haverá uma desordem social. Isso depois leva às questões ligadas à insurreição, às manifestações, que depois que também acabam por também desestabilizar a própria economia, porque quando há manifestações, estamos agora a ver em França, as famílias não trabalham. Quando ninguém não trabalha, claramente não há produção e, consequentemente, abalam as rendas e o problema da habitação fica muito mais difícil, porque mesmo os que já têm casa hoje não conseguirão dinheiro para poder pagar as rendas. Eu acho que vale corrigir agora o problema antes que... Acho que eles são ainda maiores. Exatamente. Joaquim, obrigado. Chegamos ao fim do nosso tempo. Foi uma conversa bastante interessante. É um tema pertinente e atual. Obrigado por teres trazido esse tema. Muito obrigado por ter ajudado e eu acho que ainda é um tema que vai decorrer durante um longo tempo. Já tens um livro sobre este tema ou é o próximo? Não tenho livro. Joaquim, obrigado. Obrigado, Carlos. Até a próxima. Obrigado. Nós vamos...